Voz de uma Bruxa inicia hoje um programa, mais um, para falar a respeito dos chakras. Desta vez, nós vamos falar a respeito do plexo solar. E, mais uma vez, a Suzana, minha convidada, para participar, né, dessa história que a gente fez como projeto, de falar um por um de todos os chakras, como é que eles funcionam, o que acontece se eles se desequilibram, como é que a gente pode equilibrar, com que pedra, com que alimento, com que cor. Então, a nossa proposta, o nosso projeto é esse, para facilitar a vida das pessoas, né, no dia a dia delas, para não precisar ficar em pânico quando percebe que um dos chakras está desequilibrado, né, Suzana? Que bom te ver de novo, mais uma vez. Que bom, Rô. Não, esse chakra é super especial, sim, né? Ele é o terceiro chakra, ele vem logo depois do básico e do umbilical, sim, e daí ele fecha os 3 chakras terrenos, que a gente, sim, considera os terrenos, que nos são com a Terra, com Gaia, né? Então, e ele é muito o chakra da personalidade, as emoções. Tudo que a gente tem de pensamentos, sentimentos, emoções, raivas, mágoas, a gente bloqueia muito esse chakra. E daí onde tem desequilíbrio, daí começam as doenças. Então é muito importante falar sobre ele, né? Ele localiza-se logo abaixo aqui do diafragma, sim, na boca do estômago, sim, um pouquinho mais para o lado da esquerda, tá? Ele é um chakra super importante, como eu falei, porque se está desequilibrado, as pessoas podem ter aquela ânsia do poder, se tornar pessoas egoístas, ambiciosas, o ego entra muito em evidência e daí as pessoas passam por cima das outras, tá? Em termos, assim como eu falei antes, de saúde, né? Se está desequilibrado, ataca o estômago, a pessoa com raiva, né? Ataca o fígado, né? Pessoa nervosa, ataca o estômago, pessoa com raiva, mágoa, ataca o fígado, pessoas com tristezas profundas, solidão, ataca o pâncreas, tá? Então, assim, ó, a vesícula também, né, essa coisa de tudo que digere, a gente não está digerindo uma pessoa, não está digerindo a situação, estraga completamente o plexo solar. Então, ele é importante por isso. Né? Então, a gente tem que estar com ele equilibrado, porque senão a gente não consegue ter acesso ao lado sutil, aos chakras mais elevados. Se ele faz ali o bloqueio, bloqueando no plexo solar, e é onde as pessoas ficam estufadas. Naquele outro programa que a gente comentou sobre a doença celíaca, a intolerância está onde? Na primeira porção do intestino delgado, que está ainda, exatamente, fazendo essa região, sim, aqui do estômago, sim, logo depois do estômago, vem o plexo solar, sim, tá? Então, este chakra, ele é importantíssimo porque se diz na espiritualidade que ele faz a ponte, né, entre a Terra e o espiritual, o céu, né? Ele fecha, digamos, os chakras mais densos, né? E ele inicia, então, a nossa caminhada espiritual. Ele também é responsável pelo nosso intelecto, a memorização, né? A parte racional da coisa, sim, sabe? Sim. Isso aí, sim, a parte racional, sim, tá? Sim. Então, as pessoas, como eu disse, está em equilíbrio, tudo flui. Sim. A energia flui, a gente se sente bem. No momento que dá algum desequilíbrio, alguma desarmonia, a gente sente o reflexo e no físico, a pessoa se sente estufada, a pessoa tem problemas. As pessoas que têm problema com diabetes, por causa do pâncreas. Então, assim, ele lida muito... A glândula que rege o plexo solar é o pâncreas. Tá? Então, assim, a digestão dos alimentos, a coisa assim de transformar as enzimas em aminoácidos, sabe? Essa coisa assim, acontece tudo a nível do plexo solar internamente, sim, né? A parte bioquímica do organismo. Nós somos uma máquina, tem que estar tudo funcionando direitinho, cada peça do organismo funcionando direitinho. Então, muito importante isso, né? O que a gente sente, as emoções, apesar de se sentir no cardíaco, mas o nosso plexo solar, nessa região do abdômen, é onde acontece esse... que nem as pessoas dizem assim, ai gente, se você sente que uma energia do ambiente não está legal, vocês fechem o umbigo. Mas por quê? Porque entra por essa região. Sim. Né? O umbigo ainda faz parte do plexo solar. Sim. Então, nessa região que entram muitos ataques energéticos, são feitos através do plexo solar. Sim, aquele impacto que causa na gente, né, quando tu recebe uma notícia,
aquele frio no estômago, aquele parece um soco no estômago, né? É o quê? É o plexo solar que já entra em desequilíbrio, ele abre, expande demais, ou ele fecha conforme o impacto, e ele já começa a causar, né, uma transformação, um desequilíbrio em todos esses órgãos, né, que estão nessa altura aqui, nessa região aqui do estômago. E não é por acaso, e não é à toa que a cor que ele vibra é o amarelo dourado, né? A energia solar, que é a que a gente recebe aqui, que é uma das energias, uma das cores que vai fazer com que esse plexo, esse chakra, se equilibre. Existe um exercício de bioenergética que se faz, que é visualizar que o nosso estômago é um pequeno sol, e a cada inspirada a gente percebe que esse solzinho pode ir crescendo, né? Inspira o sol e aí ele cresce, expira a dificuldade que tu tiveres, inspira o sol e cada vez que tu vai inspirar, ele cresce até tomar conta de ti e tu ser o próprio sol, e visualiza nesse momento que tu te sente como sol, que eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou a saúde perfeita, e o eu sou acompanhado de todas as frases positivas. Então, essa é uma dica de bioenergética para equilibrar esse chakra. Mas temos mais. E assim, nessa região, né, essa parte da autoaceitação, a gente se aceitar como somos, esse chakra que rege, tá? Então, tem muita coisa assim também da possessividade. É meu marido, é meu emprego, é isso, é nessa região do plexo solar. Então, essa coisa da posse. Então, tudo que é em desequilíbrio nesse chakra nos remete para desermonia, desequilíbrio, remete para essas coisas, ou no físico ou a parte emocional. Então, as pessoas mais tiranas, mais, os psicopatas, então é tudo essa parte, não, mas é verdade, nessa parte aí de ego, né? Então, entra muito essa parte daí dos psicólogos, trabalhar muito com a parte da personalidade da pessoa, é relacionado ao chakra do plexo solar, né? Pode até dar um conselhinho, assim, come, não melão, banana, que tem a cor amarela, veste amarelo, né? Pode dar uma sugestão para essas pessoas, quando ele percebe, né, para usar muito o amarelo, porque tu vai ver que é uma pessoa que tem ausência do amarelo. Com certeza. E o elemento que rege esse chakra é o fogo. Né? Por isso falar sol, né? É o fogo que rege. Então, às vezes, algumas pessoas procuram nós, assim, né, terapeutas. Estou assim, parece que o meu estômago tá queimando. Eu pareço uma panela de pressão. E é exatamente, a gente enxerga essa região do plexo solar como se a pessoa fosse uma panela de pressão a ponto de explodir. Né? Então, olha assim, o que acontece de problemas, né, físicos, emocionais, psicológicos, em função do desequilíbrio, desarmonia desse chakra. Tá? Então, é por isso a importância da gente manter esse chakra equilibrado. Toda a digestão, às vezes é importante assim, quando a gente, isso é para qualquer pessoa, né? Não só para nós, né, terapeutas, né, falando para todos, a pessoa quando faz uma refeição, não ficar pensando em coisas, eu tenho que resolver esse problema, porque ela está digerindo os problemas junto com a comida. E daí, a comida me fez mal. Não foi a comida, mas a forma como você se alimentou. Você estava pensando no quê quando estava se alimentando? Então, essa coisa assim de comer, vendo televisão, sabe? Que as notícias muito drásticas, muito drama, muito sofrimento, tudo isso aí reflete na hora da alimentação. Tá? E principalmente assim, gente, cozinhar pensando em problema, cozinhar vendo televisão, vendo aquelas tragédias todas, não quer dizer que a gente vai ficar alienado, não vai nem entender o que está acontecendo e nem participar, né? Mas é não se situar na tragédia, não deixar que isso vibre no teu corpo, porque vai ter comprometimento. Né? Então, no momento que tu estiveres cozinhando o alimento, mexendo na panela, quer dizer, tu vai estar dando a tua energia para aquele alimento, tu vais estar colocando essa frequência, essa energia dentro da comida. Aí vai dizer, o que tinha esse arroz, né? Tinha o que eu sempre coloco ali, mas se eu estiver temperando com essa frequência de dor, de raiva, de ressentimento, aquele alimento vai fazer mal para toda a família. É simples assim, isso é frequência. Sim, e por isso que às vezes a gente almoça fora ou janta fora
e vem para casa passando mal. Sim. Aqui a pessoa que fez a comida na cozinha do restaurante, da lancheria, estava num dia ruim. Sim. E daí tá ali. Cozinhar é uma coisa mágica, é magia, é um ato de amor, mas é uma magia. Sim. Colocando o tempero, é com amor que a gente faz as coisas. No momento que a gente está com algum desequilíbrio emocional, não cozinha. Mas por favor, não cozinha. Sim, mas as pessoas têm que trabalhar, né? Mas eu acho assim que por isso é importante a gente comentar. Sim. Então assim, não, que nem assim falando, eu, por exemplo, não é que eu comi alguma coisa com glúten, por exemplo. Que eu não posso. A pessoa estava com a energia na hora de fazer uma comida que não tinha glúten, mas me fez mal também. E agora, nós temos as ferramentas para transmutar, para fazer uma alteração do alimento na hora que a gente vai consumir. Mas nem as pessoas têm essas ferramentas, têm essa... E nem essa consciência também, não é? Tanto é que quando alguém vai fazer algum prato dentro da religião, por exemplo, ou dentro da magia vicana, ou qualquer alimento que tenha espiritualidade, vai ser servido para algum tipo de religião. Normalmente, na religião, enquanto é feito o alimento para o orixá, são entoados pontos, né, daquele orixá, aquela pessoa que está fazendo aquele alimento. Agora até já não se faz mais isso, mas eu sou de um tempo que eu via o Pai de Santo que eu conheci, está entoando, está cantando para o orixá que ele está fazendo a comida. Não é assim? Tem gente de religião aqui que está me dizendo, concordando que sim, é assim. Por quê? Porque tu vai estar passando aquela frequência do orixá para o alimento. E tu vai estar passando aquela frequência que tu estás aqui para o alimento. Nos encontros que eu fazia das bruxas, não é? Onde nós fazíamos os nossos encontros, principalmente no inverno, né, Suzana? Aqueles sopões maravilhosos, aquela panelão imenso de comida. O que a gente fazia? Cada uma ia lá, descascava um legume, e enquanto estava descascando aquele legume, colocando dentro da sopa, estava pedindo para todas nós a saúde, a prosperidade, o amor, enfim, colocando a energia dela, positiva, de amor, para aquele alimento. Aquela sopa saía maravilhosa, né, Suzana? Com certeza. A intenção é tudo. Sim. A intenção era que aquilo ficasse uma sopa maravilhosa, que trouxesse os nutrientes, sais minerais e vitaminas que a gente precisava. Então, nós trabalhamos com a espiritualidade, somos trabalhadores da luz, a gente pedindo que o alimento traga tudo aquilo que a gente esteja em falta. Sim. Porque, às vezes, as pessoas podem comer a mesma maçã, mas, às vezes, a maçã, para nós, parece uma banana. A gente precisava dos nutrientes, das vitaminas da banana. Então, se transforma numa banana, uma maçã, né? Se transforma. Sim. Mas, então, energeticamente falando, né? Sim. Então, isso é muito importante, tá? Os pensamentos. E ele esse chakra, o plexo solar, ele tem uma abertura para frente, e o vórtice posterior. Sim. Então, ele rege muito a coluna nessa altura aqui também. Sim. Tá? Sim. Então, às vezes, a pessoa tem problema na coluna, no meio das costas, e é em função do plexo solar. O problema foi na frente e está refletindo atrás. Sim. Quando as pessoas têm problema de digestão, flatulência, sabe, essas coisas assim que estufam, ficam inchadas, pressiona a coluna, e às vezes ficam até com hérnia de disco, é em função, por causa lá na frente, da digestão do plexo solar, mas corresponde nas costas, na coluna. Sim. O Lucas já está fazendo sinal para mim que eu estou estourando o tempo, como sempre. Então, a gente vai fazer o intervalo e volta já já. Palavras de uma bruxa, volta com a Suzana, o assunto é inesgotável, nos bastidores a gente falando a respeito dos cristais que organizam, que equilibram esse chakra, né? É muito importante a gente usar o citrino, a calcita dourada. Calcita amarela, tudo que for amarelo, né? Sim, todos os cristais, o topázio, né? Ele tem... Topázio tem a parte assim, da coloração amarela também, né? Todo cristal que tiver uma coloração amarela, ele pode ser usado no corpo, não precisa ser exatamente em cima do plexo solar, mas no corpo, né? E se tu quiseres proteger esse plexo, né, que pode proteger o umbigo, com aquele truquezinho que a gente fala, né, com esparadrapo, com a moeda, como é que a gente pode ensinar para as pessoas? A maioria das pessoas fazem isso, tava com esparadrapo, com algodão, coloca esparadrapo, só o esparadrapo, né? Mas nós que temos outras ferramentas, né? Nos protegemos com a chama violeta, com outras ferramentas, né? Quando se faz o reiki também, pedindo um dos símbolos do reiki, né? Choco-rei. Então, tem N
possibilidades, ferramentas para a gente poder fazer isso de proteção. Sim. Né? Para quem tem uma certa convivência com os cristais e gosta deles, pode fazer um elixir de cristal, pode fazer um elixir de citrino, que é bem interessante fazer, que é assim, tu pode colocar ou num copo d'água ou numa jarrinha de vidro, tem que ser de vidro, tem que ser branco, né? Um citrino, lava bem esse citrino, pode colocar no sol, enfim, energiza do jeito que quiser. E põe a água mineral à noite, de preferência, né, mentalizando ali, que vai organizar, equilibrar o plexo solar. Deixa a noite toda e no outro dia, durante o dia, vai tomando aquela água, né, como quiser, de uma vez só. Mas o ideal seria, durante o dia, tomando golinhos, assim, até a noite, onde faz de novo, né? Deixa a noite toda essa aguinha no citrino, e isso vai dando uma organizada nesse chakra, e esses sintomas que pode se manifestar como azia, essa queimação toda, o desconforto de estar como se estivesse saturado, né? Sim, hérnia de hiato, muitas pessoas com hérnia de hiato, com refluxo. Né? Daí ataca toda a parte da garganta, a boca, às vezes a pessoa acorda com dor de garganta, a garganta ardendo, é refluxo. E isso, porque está voltando a acidez. Pessoas com acidose, né? Uma doença acidose, produz muito ácido no organismo, então tudo isso tem a ver com o plexo solar. E, mais uma vez, pensamentos, sentimentos, emoções, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo isso para que não danifique os órgãos internos, porque tudo é interno, então não tem como tu ver que está dentro do problema, só quando tu tiver alguns sintomas desses que a gente comentou, né? Exatamente. Então, as pedras, calcita amarela ou calcita dourada, tem alguns lugares que chamam de calcita dourada, mas é a mesma. O citrino, o topázio amarelo, também é importantíssimo usar. Pode usar, se for comprar aquela pedra roladinha, pode usar até no plexo solar, aqui no estômago, né? Ficar um pouquinho, uns minutinhos, meditando, ouvindo uma musiquinha de natureza, enfim, como quiser, que vai dar uma boa equilibrada nesse chakra. Ou a água com os cristais, ou como eu já ensinei uma vez, num outro programa que nós fizemos, né, Luca? A água solarizada, lembra? A água solarizada, que é colocar água num recipiente de vidro, colocar o papel celofane em volta, da cor, nesse caso, da cor amarela, que é a cor do plexo solar, deixar umas 2 horas no sol e depois pode tomar aquela água solarizada para equilibrar esse chakra. Quer dizer, recursos tem muitos. Verdade. Né? Intenção é tudo, como eu disse antes, né? E também assim, ó, que nem nós falamos no outro chakra umbilical, a camomila também para o plexo solar, ela acalma, né? Acalma todo esse problema de acidez, né? Deixa a pessoa mais serena, porque na verdade a pessoa tem que ficar serena, porque ela está nervosa, ela está ansiosa, e daí dá todo um desequilíbrio, né? Então assim, as emoções começa a danificar o físico. Depois que o físico está danificado, daí sim, tomar antiácido, tudo sob orientação médica, tem que estar indo no médico para fazer um tratamento, fazendo exames mais sofisticados, de endoscopia, coisa assim, né? Então, a gente pode prevenir, né, isso, né? Fazendo isso, controlando os pensamentos, sentimentos e emoções, né? Nem sempre a alimentação é a responsável pela tua dor de estômago ou pela azia que tu estás sentindo. Muitas vezes é o desequilíbrio desse chakra que vai te trazer esse desconforto, né? Mas se isso se intensificar, procure sempre um médico, né? O que nós estamos falando aqui são as terapias alternativas, que complementam o tratamento médico. No aparecimento da doença no corpo físico, quem vai tratar é o médico. Nós estamos falando enquanto não atingiu o corpo físico, quanto é desconforto. No momento que já apresenta alguma coisa no próprio estômago, claro que o médico é que vai precisar tratar. Suzana, as cores dos alimentos... O amarelo, né? Então seria assim a banana, né? O melão, né? Tudo que for amarelo, que daí vai fazer esse efeito de acalmar. Sim, né? sim. Nós temos que acalmar o que está ali fervendo, né? Fervilhando em ebulição, né? Usar a cor amarela nessa região, uma camiseta amarela. No ambiente
eu não aconselharia amarelo, principalmente não num quarto. Prestem atenção, eu já li em alguns livros, em alguns não sei se posso dizer entendidos, mas alguns que falam a respeito disso, falarem assim a respeito de colocar o amarelo no ambiente. Cuidado, cautela. O amarelo em excesso, ele irrita. Daí ele não vai estar equilibrando esse teu chakra, ele vai estar irritando, desequilibrando esse teu chakra. Verdade, daí seria mais uma cor azul para relaxar, para acalmar, né? Daí o amarelo faria o efeito contrário, né, no ambiente. Tudo que é em excesso, né? Sim. Porque imagina pintar uma parede de amarelo. Agora pintar já um outro tom, daí de repente, né, fica melhor. Mas O importante no ambiente, aí eu vou falar na cromoterapia de ambiente, o importante no ambiente não é só tu acha que vai colocar uma parede colorida que vai resolver. Não, às vezes, como a Suzana acabou de dizer, a cor tu vai estar visualizando toda hora, ela vai potencializar aquilo que ela traz. O azul, por exemplo, para quem é depressivo, se colocar num quarto, a pessoa sempre olhando aquela cor, ela vai ficar depressiva, vai acalmar demais, porque ela já está passiva, né? E vai acalmar demais. O amarelo, ao contrário, vai irritar demais. Então, nos ambientes, tenham muita cautela. É importante ter, às vezes, como se diz, um acessório. Uma lâmpada. Precisa relaxar, fazer uma meditação, coloca uma lâmpada azul, ou num atendimento, né? Nosso terapeuta, eu uso bastante uma lâmpada azul na hora que eu estou aplicando as técnicas, seja de reiki ou outra terapia, né? Então, agora o amarelo eu realmente não uso muito assim em ambiente. Sim, tá? Porque sim. Já existem, né? A gente compra essas lâmpadas que vão mudando de cor para ambiente, para a gente pôr até no quarto ou no ambiente que a gente está. É interessante assim, ó, a gente falando em cor, tá? A gente está falando sobre o plexo solar. Usa o amarelo, mas não usa em excesso, porque ao invés de acalmar, ele vai passar a irritar, né, esse teu plexo solar. Tudo que é demais, como a Suzana falou, o excesso vai provocar o efeito contrário. Então, o que mais que a gente fala sobre o plexo solar? Pois é, e como ele assim, a parte assim, de personalidade também entra um pouco da criatividade, o amarelo. Porque se ele for remeter, assim, no caso, para os raios, né? Os raios da grande fraternidade branca, o amarelo é essa coisa do explanar, de falar. Então já começa aqui, a gente fala por esse chakra, mas já começa aqui no plexo solar a gente fazer esse caminho. Sim. Se manifestar, sim, né? Sim. Então, tem que estar equilibrado, tem que estar em sintonia, sabe? A gente tem que buscar o equilíbrio sempre, né? Daí a gente vai conseguir ter todas as nossas qualidades e virtudes sendo difundidas, né? E crescendo mais e a gente evoluindo como ser humano, né? Ser espiritual também. Me veio uma sugestão aqui, me veio na mente de dizer o seguinte: existem meditações que a gente já encontra, né, no YouTube para falar a respeito da chama dourada, da chama amarela. Então não vamos confundir assim, ó. Quando a gente entra em meditação e chama e traz a chama dourada, aí é outra situação. Nós estamos entrando em sintonia com o raio dourado, onde estão os nossos mestres, que são responsáveis pelos ensinamentos, pelo nosso conhecimento, né, Suzana? Isso aí. É diferente, tá? Por isso porque daí a gente está falando no amarelo, de não ter no ambiente. Então depende muito da colocação, porque às vezes o raio vai ajudar muito na hora de um atendimento. Exatamente. Aquela chama dourada, chama amarela, né? Vai ajudar muito na hora do atendimento. Então é diferente daquela coisa que nós falamos de colocar um ambiente só com cor amarela. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que falar, porque a gente está falando do plexo, mas já surge esse assunto. Né? A gente tem que comentar. É interessante pensar, porque existem meditações muito importantes da chama dourada, que vai atrair para a gente a energia do mestre Ramatiz, enfim, de todos aqueles mestres que estão vibrando nesse raio dourado, que é o raio da mestria, daqueles que vieram como mestres para passar ensinamento para a gente. Então, isso é uma outra situação. No momento que tu estiveres fazendo uma meditação com esses mestres,
mestres, é uma outra frequência que tu vai adquirir, e isso vai te equilibrar, com certeza, todos os teus chakras, porque tu vai estar entrando em sintonia com eles, os mestres do raio amarelo, da chama dourada. É uma situação. Outra situação é o plexo solar, que vibra no amarelo. Então, são coisas bem distintas, né, Suzana? Sim. É isso aí, Rô. Convém a gente frisar, né? Mais alguma coisa que a gente deixou para trás? Os cristais a gente pode usar tanto na alimentação, a gente já falou também, água solarizada, elixir de água, cristais, enfim, a gente vem falando sobre tudo, e também assim, ó, a meditação, e aí vamos falar de uma outra meditação que é específica para o plexo solar. Então, visualizarmos a cor amarela sendo direcionada para o plexo solar, vindo diretamente para o plexo solar. Isto é uma situação. A gente pode fazer a meditação. Tem uma meditação que eu gosto muito, que eu conduzia, né, as pessoas para fazer, que é tu imaginares que tu estás caminhando numa floresta e tu vai chegando num campo com flores. E nesse campo com flores, lá adiante, tu vai encontrar um campo de girassóis que vibram no amarelo. No momento que tu estiveres passeando pelo meio desse campo de girassóis, tu vai estar, né, atraindo para ti a energia dourada. O tempo que tu conseguir caminhar no meio daquele campo, vai ser o tempo que tu vai estar vibrando esse amarelo para ti e trazendo para o teu chakra, para o teu plexo solar, e vai estar equilibrando esse chakra. Suzana, mais alguma coisa que a gente possa falar? Acho que a gente já esgotou o assunto, nosso tempo também está terminando. Desta vez a gente nem estourou o tempo, nem nada, né, Luca? Ele está dizendo que é um milagre isso, mas a gente fez eu acho que uma cobertura de tudo que a gente podia falar a respeito desse chakra. Gratidão, mais uma vez, pela tua presença. A gente continua falando, né, a respeito dos outros chakras, a gente volta num próximo programa, falando daí a respeito do cardíaco, né? O nosso próximo chakra. Gratidão pela audiência, gratidão por tudo e até a próxima semana.